Todos nós temos pressupostos, conceitos e verdades já estabelecidos, que ao nos aproximarmos de qualquer assunto, servem como um filtro, uma lente. Essa é a cosmovisão. Todos nós temos uma, e não é diferente quando o assunto é a fé cristã. Existem verdades bíblicas que são fundamentais para que alguém possa de fato se dizer cristão. Elas são conhecidas como as doutrinas basilares, ou doutrinas básicas da fé. Elas norteiam e servem como parâmetro para toda a teologia. O cristão deve professar sua fé em apenas um Deus, o Deus Trino e Uno, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Criador e mantenedor de tudo o que existe. A crença na plena divindade e plena humanidade de Jesus, o Cristo, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo, mas através de um nascimento virginal e sem pecado. A certeza de que ele, sendo Deus, morreu pelo nosso pecado em Adão e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Subiu ao céu, à destra do Pai, e que um dia voltará para julgar a todos. Todas essas verdades fazem parte das doutrinas básicas da fé. Nós também cremos que um dia ele nos ressuscitará e teremos de fato um corpo sem corrupção, enfim. O cristão crê na autoridade da Bíblia como verdadeira palavra de Deus, em sua inerrância, onde conhecemos sobre quem Deus é e sobre a sua vontade para conosco. Cremos que Deus, o Filho, instituiu a nós 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E entendam que existem de fato de algumas divergências na cristandade, como um todo, sobre o vinho ou sobre o suco de uva, sobre o pão com fermento, ou outros tipos de pães, se batismo nas crianças devem ser feitos ou não, se por aspersão ou se por imersão. Contudo, vejam que essas divergências elas estão num campo secundário, mas a verdade basilar ela ainda está lá. A instituição da ceia e do batismo ainda são essenciais à fé cristã. Então, existem de fato algumas discussões ou algumas divergências que acontecem no meio da cristandade como um todo, principalmente a cristandade brasileira, que é a que estamos inseridos, que existem de fato essas divergências, mas que essas divergências geralmente acontecem no campo secundário, onde já estão estabelecidos as doutrinas básicas da fé e num campo posterior a elas existem algumas discussões. E isso não nos faz inimigos, por isso que nós, como presbiterianos, sim, consideramos alguns irmãos de outras denominações como de fato irmãos em Cristo, como algumas igrejas diferentes das nossas, com confissões diferentes das nossas, como igrejas fiéis à palavra, igrejas cristãs. Por quê? Porque elas estão inseridas e confessam a sua fé nessas doutrinas básicas. É interessante que existem alguns documentos históricos que contemplam essas verdades basilares. O mais conhecido é o Credo dos Apóstolos, que pode ser lido e recitado, inclusive em liturgias dominicais, em grupos de estudo, reuniões de oração, como uma confissão de fé genuína. Esse documento ele veio trazido de um contexto histórico cristão até os dias de hoje por um único motivo. Ele contempla a palavra de Deus ali. Não é a palavra, mas contém ela. E nos traz uma base de fato daquilo que o cristão deve crer para de fato se dizer um cristão. E dessa forma nós devemos conhecer e continuar buscando o conhecimento de Deus, a quem dizemos crer, e também conhecendo as suas obras, a qual nós estamos dispostos a sofrer por ela e a também realizá-la.